CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para os nossos ouvintes, para os amigos aí do estúdio. E hoje com um tema que captura o nosso coração, né, Patrícia? Pois é, gente. Ele já está deixando saudades. Silvio Santos faleceu aí no último final de semana. A gente, por mais que as pessoas esperem, né, ele estava internado já há alguns dias, estava doente. Muita gente já especulava a respeito dessa falta, né, que ele ia fazer. E infelizmente ele nos deixou, mas deixou um legado, deixou lições para todos nós, então, enquanto profissionais da área de comunicação, mas também para as pessoas comuns como um todo que admiravam ele enquanto líder, né? Ele era apresentador, ele era dono de uma rede de TV, né, que é o SBT, e ele fazia questão de apresentar um dos programas na TV dele, né? Tamanho amor e dedicação que ele tinha. Isso por si só já é uma lição para a gente, né, Andréia? Mas também tem a questão da honestidade, do respeito. Já é uma lição, é uma lição inclusive de um brasileiro, né, Patrícia, que acreditou no Brasil, e foi muito interessante acompanhar, eu acompanhei muito de perto, acho que até quem não queria teve que acompanhar, porque na televisão, em todas as mídias só se falava disso, inclusive foi um movimento muito bonito que eu achei de todas as mídias, né, de todos os canais, mas a gente começou a acompanhar e ver que durante muito tempo o programa do Silvio Santos, ele era a única possibilidade de muitas famílias num domingo, porque nem sempre, né, Patrícia, existia o shopping aos domingos, comércio aberto aos domingos, ou redes sociais. Às vezes era o único entretenimento da grande parte da família brasileira, e ele ali, o empresário, né, já muito bem sucedido, poderia ter investido em outras coisas, mas investiu no Brasil, empregando pessoas brasileiras, né, desenvolvendo pessoas do nosso país. Então, só por isso, ele já merece toda a nossa homenagem. Eu sempre gosto de trazer, e foi um dos itens, né, que eu imaginei que seria coerente a gente sinalizar, né, que não é porque o Silvio Santos faleceu que ele se tornou santo, né? Ninguém se torna santo quando falece. Ele tem alguns episódios controversos, e inclusive envolvendo racismo, machismo, homofobia, alguns episódios. E por que é importante a gente só fazer essa observação? Para a gente não entrar em contradição com o nosso próprio quadro, a gente que é, inclusive, muito demandado pelos nossos ouvintes para falar de inclusão, diversidade, que é um tema que nos custa muito caro, mas é importante lembrar que o Silvio Santos é um homem de seu tempo, né? Um homem que nasceu em 1930, onde o mundo era muito diferente, né, Patrícia? Onde, enfim, os valores eram diferentes. Eu acho que vale a pena, né? Vou usar um termo aqui que os jovens usam, né? Não se trata de passar pano para o Silvio Santos, mas é contextualizá-lo dentro do seu tempo. E quantos de nós, né? Eu fico imaginando, eu, você, os nossos ouvintes, provavelmente há 20 anos atrás, né, os mais maduros naturalmente, talvez a gente não fale e não pense coisas que a gente falou e pensou há 20 anos atrás, porque está todo mundo aí nesse processo de evolução e de entendimento que a sociedade está se modificando e precisa realmente avançar nas temáticas de inclusão e diversidade. Mas, a despeito disso, eu entendo que na balança, né, o Silvio Santos nos deixou coisas muito mais positivas do que, né, algum comportamento ali controverso. E um dos, para mim, principais que você já sinalizou é a liderança de Silvio Santos. E a gente aqui no nosso quadro também fala muito sobre liderança, e é impressionante ele, apesar de ter, né, mais de 90 anos, na sua prática profissional, e a gente via isso, né, na televisão, e agora com o falecimento, todas as homenagens, todos os depoimentos, ficou muito evidente como ele, desde sempre, tinha conduções modernas sobre o que é liderar, coisas que a gente vive falando aqui no nosso quadro. Silvio Santos deu um show, não só porque ele cuidou da sua própria carreira, então ele tinha uma responsabilidade de cuidar da sua carreira, como você bem falou, como empresário, como próprio, né, âncora, um grande comunicador, e nos seus diversos outros negócios, porque o Silvio Santos não tinha só o SBT, né, mas ele teve a responsabilidade de cuidar da sua própria carreira,
mas não era um narcisista egóico que só cuidava dele, mas cuidava de quem o cercava, né? Que é uma grande responsabilidade da liderança, é desenvolver as pessoas com quem trabalham com ele, com quem ele lidera. Então, é muito lindo ver assim, né? A gente viu grandes, né, profissionais também, comunicadores da área da televisão, do rádio, até de bastidores, o quanto o Silvio se responsabilizava pelo desenvolvimento das pessoas que trabalhavam com ele. Muitas vezes as próprias pessoas nem acreditavam nos seus potenciais e o Silvio, ali pela a sua habilidade, né, e a sua sensibilidade, além, né? Já enxergava além, né, Patrícia? Então esse eu acho que é um principal. E tem um outro que também a gente vive falando aqui, inclusive falamos sobre isso no nosso último quadro, ou um dos últimos, quando a gente falou sobre o legado das Olimpíadas, que é o etarismo, e o Silvio Santos é o próprio símbolo da desconstrução do etarismo, porque ele comprovou, que imagina, ele ficou no ar, né, ativo até 91 anos, é muita coisa. Quantos de nós, né, talvez, nas organizações, a gente se imagina que uma pessoa com 50, né, já está sofrendo etarismo, imagina uma de 80, 90, e o Silvio Santos, não só nos seus, né, inúmeros programas, é só ver as pessoas que circulavam, ele cuidava, né, e o etarismo a gente naturalmente pensa automaticamente que é das pessoas mais maduras, mas conceitualmente é um preconceito relacionado a faixas etárias. Então, crianças, jovens também podem sofrer de etarismo, naturalmente que os mais maduros sofrem mais, mas ele tratava com todos os tipos de gerações, né, Patrícia? Assim, desde Maísa, que foi aquela criancinha linda que a gente acompanhou lá com ele uma habilidade de lidar, né, com aquela criança, até pessoas que participavam no auditório ou como jurados, pessoas mais maduras, e ele mesmo como a pessoa, né, com 90 anos, 80 anos, ali liderando de forma brilhante o programa dele. Então, é uma outra lição que o Silvio Santos nos traz, que é essa quebra da lógica do etarismo de forma muito concreta, né? E que poderia servir de exemplo para muitas empresas de forma geral, né? De forma geral. E o Silvio, ele era muito inovador, né, Patrícia? E a inovação... Isso que eu ia te perguntar, porque ao mesmo tempo que ele era uma pessoa já de idade, à frente, né, de um programa, quebrando esse tabu do etarismo, quem acha que quem é mais velho não traz inovação, tá errado, que é muito resistente, que não consegue assumir um erro, por exemplo, ele também quebrou esse tabu, né? Ele quebrou, e era impressionante como... E também nesses depoimentos, né, após o falecimento dele, ele, inclusive, deixava a equipe dele de cabelo em pé, porque ele chegava num domingo e queria inovar ali, claro, né? A empresa era dele, o programa era dele, mas ele comprovou e trouxe tantas coisas novas e sabia lidar como ninguém com o erro, né? Inclusive erros ao vivo, onde ele mesmo estava envolvido naquele erro, hoje se fala tanto inovação, só que algumas pessoas esquecem que o erro, não que a gente vai querer o erro, desejar o erro, mas é fundamental considerar o erro quando eu quero inovar, porque a inovação muitas vezes passa pelo ineditismo. O ineditismo é aquilo que eu nunca fiz, e se eu nunca fiz, tem algum risco associado ali, né, de eu não ter considerado alguma questão. Então, o Silvio também deu grandes lições de inovação, grandes lições de como lidar com erro, como mudar, né, a trajetória de um programa no meio do caminho. Alguns ficaram muitos anos no ar, porque ele ia praticamente quase que renovando ali uma coisa ou outra do programa, mas tinham outros programas muito inovadores. Uns entraram no ar, outros saíram rapidamente, talvez alguns que a gente nem saiba, nem chegaram aí, mas ele claramente tinha essa questão da inovação. E um outro ponto que eu acho que a gente pode trazer aqui também, na inúmera lista, né, inúmeros itens que Silvio deixa aí como lição, o cuidado, e que tem sido um grande problema nas organizações, Patrícia, no Brasil especialmente, eu tenho acompanhado isso muito de perto, que é a sucessão, né? Às vezes o fundador da empresa, né, o empresário, e aqui especialmente no Espírito Santo, no Brasil todo, mas no Espírito Santo é muito comum as empresas familiares, né, onde
o fundador ali construiu tudo e se torna presidente, mas as pessoas vão envelhecendo e esquecem de preparar seus sucessores, né? E o Silvio fez isso muito bem com a filha, teve inclusive uma forma de sair muito sábia, né? Em que ele não deixou ali o público dele com uma sensação de perda, então ele deixou entreaberto, né? Ele não disse um tchau definitivo, e certamente ali foi treinando a sua sucessora, que acabou sendo sua filha, o que não é uma realidade em muitas empresas familiares, que às vezes os fundadores querem, né, que os filhos assumam a sucessão da empresa, e às vezes as pessoas têm o direito de, né, e às vezes as pessoas têm direito de escolher outras carreiras, mas no caso dele teve a Patrícia, que ele cuidou muito bem do negócio. Então são tantas e tantas, né, Patrícia, as lições que Silvio deixa, né? Muitos elogios a ele, era um líder muito querido, apesar de muito exigente, né? Muitos destaques sobre honestidade. Ele era um empresário cumpridor e um líder cumpridor de palavra, então aquilo que ele prometia, ele cumpria. E um respeito, uma outra lição que parece subliminar, né, Patrícia, mas é tão bonito de ver do Silvio, que ele respeitava a concorrência dele, nunca teve uma postura de agressividade, né, com a concorrência. Muitas vezes, quantas vezes ele citava a própria concorrência dentro do próprio programa, então lidava com uma leveza em relação a isso. Inclusive achei muito, muito bonita a Globo também fazer essa contrapartida agora no falecimento dele. Praticamente a programação inteira da Globo foi sobre o Silvio, né, dedicada a ele. O Jornal Nacional, não sei se você chegou a ver, mas foi bem interessante também, porque no Jornal Nacional eles fizeram toda a abertura, né, voltada para o Silvio, e no final eles falaram algo do tipo, o Jornal Nacional está começando e Silvio Santos vem aí. Eu achei tão legal também da parte deles fazer isso. Muito lindo, muito lindo. O próprio Domingão do Huck, do Luciano Huck, toda a plateia com aqueles tradicionais pompons, né, do auditório dele, né, do Silvio Santos, cantando, né, a música tradicional e todos os convidados. Eu acho que é um patrimônio, né? É um patrimônio nacional, o Silvio Santos. A nós, né, inclusive comunicadores, nos ensina muito, né, Patrícia, o que importa é se faz sentido o nosso público entender o que a gente está fazendo. Então é muito menos sobre nós e muito mais sobre o nosso público. Eu acho que aqui na CBN a gente tem essa responsabilidade muito grande de, né, traduzir e atender, né, a nossa audiência, não a nós mesmos. Eu acho que Silvio, desde sempre, né, seja rádio, seja televisão, ele deixa esse legado aos comunicadores todos. E aí o final, né, que é muito emocionante, que a gente também tem falado muito aqui no nosso CBN Vida Profissional, que é sobre propósito, e aquela canção, né, que do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. Então, eu entendo que, né, a gente tem que refletir, mas sempre lembrar, né, que do mundo não se leva a nada e que é muito bom a gente sorrir e cantar. E por que não sorrir e cantar no trabalho, né? Porque eu sempre digo que trabalho é para a gente ser feliz também. E Silvio nos dá todas essas lições. Aí a gente poderia ficar muito tempo falando sobre Silvio, mas acho que a gente traz aí alguns desses grandes ensinamentos que ele nos deixa. É isso aí. Obrigada, viu, Andréia? Sempre bom a gente refletir sobre as nossas experiências, né? Sobre o que a gente sente em relação ao outro. No caso, uma perda como a de Silvio Santos, acho que todo mundo fez um pouco dessa reflexão, mas é sempre bom entender também e analisar por outros ângulos, enxergar com outros olhos, né? Aspectos que às vezes as pessoas não percebem, como esses todos que você trouxe para a gente. Obrigada por nos ajudar a enxergar também de uma forma diferente. Querida Patrícia, beijo grande, ótimo final de semana para a gente e até sábado que vem. Até sábado que vem. Obrigada, Andréa Salsa.